Ótima tarde para você. Estamos chegando com o boletim legislativo desta terça-feira, dia 8 de julho de 2025. Que bom ter a sua companhia por aqui. A partir de agora, vamos juntos com informação e prestação de serviço. Queda nos índices de vacinação preocupa autoridades em saúde, que reforçam a necessidade da imunização. Inverno mais rigoroso. Previsão é de que este ano o frio seja mais intenso na comparação com 2024. E ainda projeto de lei de iniciativa popular, instrumento que permite o exercício da cidadania, mas que pouca gente conhece. Os detalhes já já. Evento realizado aqui na Câmara reuniu representantes das guardas municipais de cidades aqui da região. A ideia é trocar experiências e também debater ações para fortalecer a segurança pública. Profissionais da Segurança Pública Municipal de diversas cidades lotaram o auditório Mário Covas, na Câmara Municipal, para participar do primeiro encontro regional de GCMs do Vale do Paraíba. O evento teve ainda a participação de representantes da OAB e prefeitos da região. Olha, a importância do encontro é salvar vidas, é proteger pessoas e promover segurança pública. O nosso trabalho aqui é também alertar a prefeitura que não deixe de investir na guarda, não deixe de ampliar os concursos públicos e a gente garantir a segurança do nosso povo joseense. Presentes na solenidade, o vereador Sena e a deputada Letícia Aguiar compuseram a mesa ao lado dos comandantes das GCM das cidades de Paulínia, Lorena e Arthur Nogueira, do prefeito de Cachoeira Paulista, além do presidente da Associação dos Guardas Civis do Vale do Paraíba. Representando a categoria, o presidente da AGCM destacou a importância do evento para estreitar laços com o poder público e reivindicar demandas. Algumas GCMs têm um poder aquisitivo, tem o prefeito que investe, mas tem muitas GCMs que não têm. Então, a associação, essa formação que a gente faz, essa união, é justamente para essa troca de informação e entender a demanda de cada cidade para que a gente possa ajudar de uma certa forma essa cidade também. O encontro ainda contou com uma certificação de reconhecimento entregue à equipe de guardas civis da cidade de Rio Grande da Serra, em razão ao combate ao tráfico de drogas no município, localizado na região metropolitana de São Paulo. Até o cão Apolo foi agraciado. No evento ainda foi anunciado um investimento de quase 3 milhões de reais para as guardas civis do estado. A expectativa é que o recurso auxilie o trabalho das guardas e até mesmo amplie esse serviço na região. Nosso objetivo aqui também neste encontro é promover a conscientização dos prefeitos que ainda não têm guardas municipais nas suas cidades, que possam instituir a guarda municipal. Inclusive a gente dá o apoio jurídico, o respaldo legislativo, as orientações, ajudamos e auxiliamos nas formações e, claro, também na destinação de recursos. Para o vereador Sena, a segurança pública deve ser encarada como prioridade e a Câmara pode agir como intermediário entre a guarda e o Poder Executivo, na busca por melhorias. O parlamentar, que faz parte da Frente de Segurança Pública, destacou ainda a responsabilidade de fiscalização das demandas na área. O primeiro passo do legislativo é ouvir pessoas. Que se a gente não tiver a capacidade de ouvir as pessoas aonde dói, aonde sangra, não tem sentido o legislador estar aqui propondo leis que possa também nortear o prefeito, nortear o executivo a fazer bem os seus investimentos nas demais áreas que a população nos traz aqui no Legislativo. Então, nosso papel é unir forças, é trabalhar em unidade. A gente fala agora de um assunto que tem preocupado as autoridades em saúde: a queda nos índices de vacinação. No Brasil, a queda na cobertura começou em 2015 e piorou após 2020. Em São José dos Campos, vacinas como BCG e hepatite B, que são aplicadas em recém-nascidos, chegaram a menos de 30% de cobertura. Márcia é mãe da pequena Cecília, de 1 ano e 3 meses. A caderneta de vacinação está em dia. Vacinar, para ela, é um ato de cuidado e segurança. É importante a gente sempre mantê-la segura, vacinada, e realmente é um gesto de amor e de segurança. Mas a atitude da Márcia não é regra. Um estudo da revista científica Lancet
revela que a vacinação infantil estagnou no mundo. Os principais motivos são a desinformação, a desigualdade e o impacto da pandemia, que afastou milhões de crianças dos postos de saúde. Um outro ponto, num Brasil continental de distâncias gigantescas, é a desigualdade de cada região, do ponto de vista de aparelhagem do governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. A gente observa também uma desorganização das redes municipais de distribuição e das campanhas locais de vacinação. No Brasil, a queda nas coberturas começou em 2015 e piorou após 2020. Em São José dos Campos, vacinas como BCG e hepatite B, aplicadas em recém-nascidos, chegaram a menos de 30% em 2023. Se você tem uma cobertura vacinal baixa, você não protege a sua população. O risco de termos casos de doença acontece. Viu como está acontecendo com o sarampo na Bolívia? O que é isso? É resultado de baixas coberturas. Se você tem baixa cobertura, você vai ter pessoas que vão adoecer. Em 2024, parte das coberturas foi retomada, com aumento nas vacinas DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, pentavalente, poliomielite e tríplice viral. Mesmo assim, a meta de 95% ainda não foi alcançada, principalmente nas doses do primeiro ano de vida. Para reverter o quadro, o poder público investe em estratégias, como a busca ativa por crianças com a vacinação atrasada e campanhas de conscientização. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal. E a unidade também faz, na sua sala de espera, convoca as pessoas para se vacinarem, né? Eu reforço, a gente bate na questão de vacina, mas os adultos também têm que se vacinar, os idosos têm que se vacinar, as gestantes, né, as pessoas com doenças especiais têm que procurar uma unidade de saúde para se vacinarem. A baixa cobertura aumenta o risco de retorno de doenças já erradicadas. Casos de sarampo em países vizinhos acendem o alerta. O Dr. Marcon lembra: a vacina é a única proteção comprovada pela ciência, individual e coletiva. A vacina é a única forma, tanto para a saúde de cada família, quanto a saúde coletiva, populacional, de uma região, de uma cidade, de um estado, de um país. Não há argumentação que quebre essa comprovação científica. Então, a vacinação infantil, infanto-juvenil e adultos com as vacinações contra a gripe nos idosos têm que ser cumpridas porque estão embasadas em ciência. E isso salva, sim, vidas. Para combater a desinformação, um dos principais obstáculos para a imunização, a orientação é clara. Em caso de dúvida, a família deve procurar um posto de saúde. Proteger as crianças é um compromisso de todos. A vacinação é um pacto coletivo pela saúde. A gente precisa insistir com os pais, né, na importância da questão da vacinação. A gente achar que por não ter doença não vai ter casos é um pensamento errado. A gente só não tem doença quando eu tenho o quê? Coberturas vacinais elevadas. Não dá para baixar a guarda. Inclusive, a vacina contra a gripe precisa estar em dia, até porque este ano o inverno deve ser mais rigoroso na comparação com 2024. É só sair na rua para perceber a mudança no visual. As blusas quentinhas saíram do armário e voltaram para o dia a dia. A percepção de um inverno mais rigoroso se confirma na previsão do tempo. Bem frio aqui, ó. E eu que sou de outra região, aqui eu tô achando bastante frio. Depois de 2 anos de invernos com temperaturas mais elevadas, 2025 deve registrar dias mais frios. Segundo Guilherme, meteorologista do Climatempo, frentes frias devem passar com mais frequência, derrubando as temperaturas no Vale do Paraíba.
Vai ter esse ano uma configuração de mais frio, com mais ondas de frio, que é o que a gente viu agora nessa abertura nos últimos dias. A gente deve ter manhãs bastante geladas e essa configuração de tardes não tão quentes, porque sim, o clima dos oceanos neste ano está mais favorável para essa configuração de um inverno com cara de inverno. O alerta dos especialistas é para a saúde. As manhãs geladas e as tardes mais quentes trazem mais riscos, principalmente para crianças e idosos. O tempo seco característico do inverno também traz desafios: menor umidade do ar e aumento de problemas respiratórios. O recomendado é a hidratação constante e cuidado com as variações térmicas ao longo do dia. Por ter menos chuva, a umidade relativa do ar cai de maneira muito efetiva. Então, principalmente as crianças, as pessoas mais vulneráveis precisam reforçar a hidratação, principalmente nos horários mais quentes do dia, porque essa umidade está bem baixa. E outras sobre as variabilidades da temperatura. Manhã começa muito gelada e tarde muito quente. Isso é um teste principalmente para a saúde da gente, né? Então, principalmente reforçar o casaco pela manhã. Para cuidar da saúde, muita gente procura higienizar as roupas de inverno. Nesta lavanderia, a demanda cresceu 30%. Peças volumosas, guardadas por muito tempo, precisam de atenção especial para evitar mofo e ácaros. Nós temos os terríveis mofos, né? Que são aquelas pontinhas que vão ficando na peça. Além de fazer muito mal para nós, como saúde, né? Faz muito mal para a peça, para o tecido. Isso diminui consideravelmente a vida útil dele. E fora que vai passando de peça para peça, de peça para peça. Então, identificou aqueles pontinhos, corre para a lavanderia, que tem que ser higienizado, tem que ser lavado. Para dar conta da alta demanda, a equipe se antecipa e a rotina da lavanderia muda completamente. É o inverno que literalmente aquece os negócios. A estufa está cheia, a produção está cheia, então a gente se organiza. Vai chegando perto de inverno, sempre já vai mudando a rotina, mudando a produção, para que a gente consiga esse público todo, né, atender toda a demanda. O frio muda a temperatura e os hábitos. Na rua, no comércio ou em casa, é tempo de se adaptar. Para enfrentar a estação mais gelada, previna-se, agasalhe-se e mantenha tudo limpo. Ficar de olho nessas mudanças mais bruscas, nesses ingressos dessas frentes frias que derrubam muito a temperatura, para não ser pego de surpresa e não pegar um frio mais intenso, porque geralmente isso é bem característico da estação. Vamos aproveitar para saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã. A tarde desta terça-feira permanece com sol entre nuvens e sem chances de chuva. A máxima é de 25 graus e a mínima de 10. Amanhã, quarta-feira, o dia começa com névoa, mas ao longo da tarde o sol aparece e fica firme. À noite será de poucas nuvens e não há chance de chuva. A máxima será de 23 graus, com mínima de 11. Um instrumento que permite o exercício da cidadania é o Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Como o nome sugere, é a população que apresenta uma proposta de lei. A possibilidade está prevista na Constituição Federal e também na Lei Orgânica do município, mas pouca gente conhece. O poder nas mãos do povo, a sociedade civil como um agente de mudança, a formulação e criação de leis fora das câmaras legislativas e que atende aos anseios da população. Isso tudo pode parecer algo longe da realidade. No entanto, mudanças acarretadas por esses meios são possíveis através de projetos de lei de iniciativa popular. O problema é que poucas pessoas têm conhecimento da medida. Sabia não? É bom saber. Não sabia. Isso aí eu não vi falar, estou vendo ouvir agora. E por que uma medida que dá plenos poderes para a população elaborar leis é tão pouco conhecida? A resposta é unânime entre as próprias pessoas: desinformação. As pessoas não se informam muito sobre leis, sobre questões políticas, jurídicas. Poucos se informam, vão à busca, e eu agora vou buscar para saber o porquê e como funciona, e é isso. O projeto de lei de iniciativa popular nada mais é do que uma proposta de legislação que é apresentada diretamente pelos cidadãos, sem a necessidade de um parlamentar como intermediário.
Em São José dos Campos, a medida consta na lei orgânica, mas foi usada pela última vez há 24 anos, em 2001. Na época, a proposta elaborada pela população era referente à bilhetagem eletrônica nos ônibus circulares da cidade. Para que um projeto de iniciativa popular seja válido, é necessário que ele tenha a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado local. Além disso, os idealizadores da proposta precisam estar atentos a alguns pontos para que a medida não seja considerada inconstitucional. Observar que o pedido se enquadre dentro das regras legislativas inicialmente, que ele tenha resguardo pela lei orgânica do município e que ele não seja um projeto, uma lei que atenda parcialmente a população em torno de uma cidade. A cidade precisa ser atendida como um todo. Então, se você vai um projeto de melhoria da saúde, ele precisa ter muitos mais aspectos, inclusive orçamento para isso, aonde se busca essas verbas. Isso precisa também ser apresentado pelo popular. Não é porque ele não é da Casa Legislativa que ele vai poder apresentar um projeto sem essas diretrizes que um vereador apresentaria. O advogado ainda explica como é a tramitação em plenário para esse tipo de projeto. Ele vai precisar passar por análise de Comissão de Constituição e Justiça, pelas pautas das comissões, para saber se os assuntos já não possuem projetos apresentados, para daí ele ser submetido à análise e aí aberto à votação. Então ele precisa passar por todos esses trâmites, porque ele não nasceu na Casa Legislativa, então ele vai ter que passar por todas as etapas de um projeto para que ele possa ser votado. Então ele tramita um pouco mais devagar, porque ele tem, por ter uma demanda popular, ele não nasceu aqui na Casa Legislativa, ele vai ter que passar por trâmites que aqui ele já teria ultrapassado. Na história recente, o caso mais conhecido que envolve a aplicação de um projeto de lei via iniciativa popular é a Lei da Ficha Limpa. Em 2010, um grupo de juristas conseguiu as assinaturas suficientes para protocolar uma proposta que impede a candidatura política de condenados em decisões colegiadas, ainda em segunda instância. A lei, que foi sancionada na época, estipula ainda um período de inegibilidade de 8 anos para os enquadrados na legislação. Para essa socióloga, a medida pode ser um importante agente de mudanças estruturais na sociedade. Sempre que a população ela consegue se juntar para debater e aí realmente falar também com seus representantes, às vezes falar com o vereador, né, para ele levar essa discussão, a gente consegue melhorias dentro da cidade, né? Então a gente consegue engajar mesmo as pessoas para lembrar que a cidade ela é nossa. Então, e falar que ela é nossa quer dizer que nós temos que atuar dentro dela para que ela melhore também. Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT tem vagas abertas. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para atendente barista, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, barman, caldeireiro, chapas de ferro e aço, confeiteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureiro em geral, cozinheiro de restaurante, cumim, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, gesseiro, instalador hidráulico, marceneiro de móveis, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão guincho pesado com muque, operador de máquinas da construção civil e mineração, operador de motosserra, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, panfleteiro, pedreiro, pintor, promotor de vendas, servente de pedreiro, técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico em eletrotécnica, tubista e vendedor interno. E ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E durante este mês, a campanha Julho Verde faz um alerta sobre os casos de câncer de cabeça e pescoço. Ações preventivas e a busca pelo diagnóstico precoce estão entre as medidas recomendadas pelos especialistas. Cicatrizes e marcas que vão ficar para sempre na vida de Tatiana, mas que hoje são sinônimo de vitória contra um carcinoma da glândula salivar, um tipo de câncer de cabeça e pescoço. O diagnóstico veio em 2019, depois de sentir fortes dores
e perceber um nódulo embaixo da língua. Eu sentia dores da cabeça até o pescoço mesmo, mas os médicos não encontravam a fonte dessa dor. E depois, sozinha, palpando, eu encontrei a fonte da dor, que era embaixo da língua, no assoalho da boca. A doença já estava avançada, no estágio 4 e em metástase. Por isso, Tatiana precisou passar por cirurgia para a retirada do tumor. Ela perdeu 3 centímetros da língua e ganhou algumas cicatrizes no pescoço e no braço. Precisei tirar a maior parte funcional da língua, porque o câncer já estava grande e avançado. Dissecação bilateral e tirei um pedaço do braço para colocar o que eles chamam como retalho de língua. Então, hoje eu tenho uma língua que não é uma língua, é um pedacinho do meu braço. O câncer de cabeça e pescoço afeta regiões como cavidade oral, faringe e laringe. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta que no triênio 2023-2025 estão previstos 7.790 novos casos de câncer de laringe no país, o mais comum dentre os tumores malignos de cabeça e pescoço. Geralmente, homens acima de 40 anos são os mais atingidos. Ele é um câncer que afeta todas as regiões que incluem, né, a cabeça e o pescoço, tirando a parte cerebral. Então, são tumores desde órbita, nariz, seios paranasais, glândulas salivares, cavidade oral, orofaringe, laringe, tireoide e cânceres de pele na região da cabeça e pescoço. Então, é uma diversidade aí de neoplasias nessa região. O Brasil é um dos principais países em números de casos de câncer de cabeça e pescoço. Um estudo do INCA aponta que 80% dos casos são diagnosticados tardiamente. Por isso, a campanha Julho Verde reforça a importância da prevenção e, principalmente, do diagnóstico precoce. O mais importante, na verdade, é o diagnóstico precoce, porque em inúmeras regiões da cabeça e pescoço, a gente tem o diagnóstico precoce levando a mais de 90% de taxa de controle da doença. Essa médica explica que os principais fatores de risco para a doença são tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e infecção por HPV, causas que podem ser evitadas com mudanças no estilo de vida e por meio da vacinação. O número 1 é o tabaco, né? Fumo, e lembrando que não só cigarro comum, mas cigarro de palha também, os vapes que agora estão na moda. Além do tabaco, a gente tem o uso excessivo de bebidas alcoólicas, então o etilismo, e algumas infecções virais, por exemplo, infecções pelo HPV, né, que é um vírus que a gente tem vacina contra na rede pública. Além disso, ficar atento aos sinais da doença é importante. Sintomas como feridas que não cicatrizam, nódulos na boca, pescoço ou mandíbula, além de dificuldade para falar e se alimentar, podem indicar a presença da doença. Ao identificar alguns desses sinais, o ideal é buscar ajuda médica. Sintomas persistentes, né, por mais de 2 semanas. Então, por exemplo, rouquidão, alterações da voz, dificuldade para engolir, surgimento de massas ou ínguas na região do pescoço, surgimento de lesões esbranquiçadas ou avermelhadas na cavidade oral. Isso inclui bochecha, língua, gengiva, céu da boca. São todos sinais, sintomas que a gente tem que ficar em alerta. Então, sempre procurar um profissional da saúde. A Tatiana, que é professora e utiliza a voz para ensinar os alunos, comemora a cura da doença e o sucesso da cirurgia que deixou sequelas mínimas. Para ela, vencer o câncer de cabeça e pescoço foi um verdadeiro milagre. Buscar um tratamento adequado. Não a primeira coisa que aconteceu, a primeira coisa que aparece para você, mas buscar um tratamento adequado. Buscar um tratamento adequado não é dar um Google sobre a doença, mas é buscar pessoas que que têm propriedade naquela doença em particular, como foi o meu caso. Que maravilha presenciar a cura da Tatiana. Ela que é minha amiga pessoal, uma mulher guerreira e que, claro, venceu a doença porque assim que percebeu o primeiro sintoma, já procurou ajuda médica. Um beijo para você, Tati. E a gente segue com informação sobre autocuidado. É hora do quadro Pílulas de Saúde.
Bom, meu nome é Dr. Wesley Viana, sou cirurgião bucomaxilofacial. Quando você percebe que você tem muito estalo ao abrir e fechar a boca, você tem algumas alterações articulares. Nós temos a ATM e, no caso, você apresenta a disfunção dessa articulação. Então, se faz necessário você procurar um especialista para que a gente possa sanar a sua problemática, porque esses estalos e crepitações da boca ao abrir e fechar, além de trazer problemas de dores de cabeça constantemente, você está ali constantemente sofrendo o processo de reabsorção do côndilo da mandíbula, que é o responsável por abrir e fechar a nossa boca. Então, se faz necessário você procurar um especialista para que a gente possa diagnosticar o mais rápido possível e melhorar a sua qualidade de vida, melhorando, diminuindo as suas dores de cabeça e evitando problemas futuros, como próteses articulares. Quando a gente identifica as alterações no início, a gente consegue fazer alguns procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, sem que haja necessidade da gente substituir por próteses articulares. E quando o paciente tem alterações no sono, como a apneia obstrutiva do sono, o paciente ronca muito, isso já é um sinal que o paciente tem a alteração de vias aéreas, ele apresenta alguma obstrução de vias aéreas. Então, ao longo do tempo, um paciente como esse, que apresenta alterações de ronco durante o sono, ele apresenta alguns quadros clínicos durante o dia a dia, no caso de sonolência, irritabilidade, déficit de atenção, a pessoa ela esquece das coisas muito facilmente. Então, isso são alterações correlacionado ao sono do paciente. Então, esse tipo de paciente se faz necessário procurar um especialista para que a gente possa traçar um plano de tratamento para melhorar a qualidade de vida, porque essas alterações do sono, principalmente o ronco, já é um sinal que o paciente não tem uma qualidade do sono satisfatória. Então, ao longo do tempo, da faixa etária entre os 40 e 60 anos de idade, esse tipo de paciente vai desenvolver alguma cardiopatia. Se ele já tem dentro dos familiares pessoas que já têm problemas cardiovasculares, esse paciente é um paciente susceptível a desenvolver alguma cardiopatia por obstrução de vias aéreas, ou seja, o oxigênio ele não está captando oxigênio 100%, ele apresenta essas obstruções de vias aéreas e a atividade cardíaca tem que trabalhar o dobro para suprir essa oxigenação. Então, existe uma deficiência aí durante a vida toda e o coração passa a trabalhar em dobro a atividade cardíaca, levando essas alterações cardiovasculares no futuro. Então, se faz necessário o paciente procurar um cirurgião bucomaxilo para tratar esses problemas respiratórios. O Boletim Legislativo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa você encontra no YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Até lá!